Semana de data FIFA, porém uma semana muito importante para o Vasco da Gama, com decisões a serem tomadas extracampo. A gente vai falar muito aí do julgamento decisivo que teremos provavelmente nesta semana lá no STJD, ainda correspondente sobre a data do jogo entre Vasco da Gama e Galo. Uma semana que também o Pedrinho provavelmente vai vir a público para poder prestar esclarecimentos com relação à novidade que a gente teve na última sexta-feira, que a 777 chegou a um acordo lá nos Estados Unidos com os seus principais credores e colocou todos os clubes à venda. O Pedrinho deve falar sobre essa situação, a ação aqui no Tribunal de Justiça no estado do Rio de Janeiro e no arbitral da Fundação Getúlio Vargas estão ali suspensas durante 90 dias, e a gente vai falar muito aqui sobre Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Uma grande novidade aí que a gente teve um jogador aí convocado para a seleção e também uma festa que a gente vai ter em São Januário, feita aí pela Força Jovem. Eu peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal para você se inscrever. Deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Não deixem de se inscrever, pessoal, e deem aquela olhada lá no sininho de notificações para ver se está tudo ok. Meus amigos, vamos começar falando aqui sobre o futebol. Os atletas do Vasco da Gama ganharam 3 dias de folga, ou seja, não haverá movimentações no CT Moacir Barbosa até quarta-feira. Eu acho um erro. O Vasco precisa treinar intensivamente, até porque o nosso adversário, o Atlético Mineiro, ele não deu 3 dias de folga para os seus atletas, não. Tá pegando firme e forte aí no batente e com 3 competições a disputar. Então é o seguinte, não concordei com essa situação. O Paiva, por sua vez, deve fazer testes, porque o Vasco só volta a campo no dia 16 contra o São Paulo, lá em Campinas, no Brinco de Ouro, e ele deve fazer um teste ali com o Paier e com o Coutinho no mesmo time. A grande novidade para esse jogo aí contra a equipe do São Paulo é que finalmente Jair estará ali entre os listados. Isso mesmo, ele vai estar na lista ali dos atletas disponíveis para poder atuar. O Jair, que quando recuperar a forma física, né, vai ser uma baita de uma opção ali para o nosso treinador, o Paiva, porque a gente tem um problema ali com relação a volante. Isto porque o Sforza não se encaixa e as outras opções que a gente tem ali no banco, né? Então a gente precisa muito aí que o Jair se recupere. A grande novidade foi a situação do Puma Rodrigues, que vai servir a seleção uruguaia. Perfeito? Bom, paralelamente a isso, né, a Força Jovem prepara uma festa gigante lá em São Januário para o jogo contra a equipe do Atlético Mineiro. Data que a gente vai tomar conhecimento agora, essa semana a gente vai ter definitivamente o julgamento lá do recurso do Vasco da Gama junto ao STJD. Laureano, qual a sua opinião? Eu acho que o Vasco está em pleno direito
de simplesmente pedir a situação da mudança da data do jogo para o dia o qual deveria ser. Mas aí tem um problema. Por quê? O Vasco deixou a CBF fazer alterações não só na Copa do Brasil, mas a CBF também alterou ali também a data dos jogos do Vasco da Gama no Campeonato Brasileiro. A gente joga com o São Paulo no dia 16, a data que estava prevista para o Vasco jogar esse jogo contra o Atlético era no dia 17. Olha o problema que isso causou. Então eu acho que vai ser difícil aí do STJD fazer essa alteração, porque vai ter que mudar a tabela do Campeonato Brasileiro e também vai ter que mudar ali na tabela da Copa do Brasil as datas. Agora, um exemplo aí de falta de representatividade aí do Vasco da Gama, porque vocês podem ter certeza disso. Nesse episódio aí, quem saiu muito feliz aí foi a Globo, a patrocinadora Master aí do Atlético Mineiro, que também é o patrocinador Master da competição da Copa do Brasil, que é a Betano, além de Flamengo e também o Atlético Mineiro. Vasco prejudicado, ficou muito tempo em silêncio, mas vamos ver como que vai ser esse julgamento. Você acha que vai mudar alguma coisa? Deixe aí nos comentários. E o assunto principal do vídeo. Por quê? Essa semana o Pedrinho vai ter que vir a público para poder falar, prestar declarações e dar transparência ao processo aí entre a 777 Partners e o Vasco da Gama. A gente teve um informativo na última sexta-feira que a 777 se reuniu ali com toda a cúpula, com os seus principais CEOs ali, de todos os clubes que ela é proprietária. Essa reunião aconteceu lá na Itália e o próprio CEO do Genoa disse que simplesmente a 777, de maneira definitiva, vai colocar todos os clubes à venda. Isso significa dizer que se chegou a um acordo entre a 777 Partners, a EICAP e os principais credores da 777 Partners lá nos Estados Unidos. O Vasco, por sua vez, está com as ações aqui no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e também lá no arbitral da Fundação Getúlio Vargas, suspensa por 90 dias. Então a gente aguarda um posicionamento do Pedrinho para saber como que vai ficar essa situação. A 777 vai restituir o Vasco da Gama? Ah, Laureana, a 777 não tem dinheiro, mas tem ações para poder passar para o Vasco. O Vasco vai ser restituído, o Vasco vai recuperar ações. O futebol do Vasco da Gama será vendido para outro investidor. Os 31% que são pertencentes a 777 são coisas que o Pedrinho vai ter que vir a público essa semana para ter transparência e falar, porque todos os clubes da 777 estão à venda. Perfeito? Então essas são as notícias aí do Vasco da Gama, numa semana que, conforme vocês estão vendo, vai ser para lá de agitada. Perfeito? Muito obrigado pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!